reflexões acerca disso, eu tenho certeza. Quero agradecer a Carol. Cadê a Carol? Estava aqui cantando. Obrigado, Carol, foi a primeira que fez o contato comigo. O Renato também esteve nos últimos meses aí me lembrando, não sei porquê, pastor, teve esse cuidado de me lembrar. Pastor não costuma esquecer as coisas, né? A memória pastoral é uma coisa maravilhosa. Que eu me lembre, eu não me esqueci de nada ainda essa semana. E também, pastor Gilmar, agradecer pela liberdade de estar aqui nessa manhã compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Bom, o tema que foi separado para mim nessa série de exposições sobre cosmovisão é a cosmovisão cristã na família. Como foi dito aqui, eu não me lembro de todos os temas, mas na sexta noite, né, esteve aqui o Felipe Cota, no sábado pela manhã o Carlos Felipe Máximo, lá da Igreja do Bom Sucesso, pastor Gilmar, e agora continuando esse assunto aqui pela manhã. Eu coloquei umas projeções para nós acompanharmos aqui, mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos falar sobre família e cosmovisão. Esse texto vai ser para nós o pontapé inicial da nossa conversa aqui, e eu quero finalizar com ele depois. Josué, 24. Vamos ler o verso 14 e 15. Cosmovisão cristã na família. Texto muito conhecido, mas eu queria que você lesse comigo. Acompanhasse a leitura que eu vou fazer. Josué 24, 14 e 15. Aguardar você encontrar, nós possamos ler. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos ler juntos só o finalzinho, que é a parte mais conhecida desse texto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã e pela tua palavra aqui já lida, e pedimos, ó Deus, que enquanto meditamos na tua palavra e nesse tema, o Senhor possa ir abrindo o nosso entendimento, falando ao nosso coração e trazendo para nós, ó Deus, aplicações práticas para a nossa vida familiar e de uma forma geral à luz do Evangelho do Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, esse tema da cosmovisão é um tema muito discutido, muito falado, muito trabalhado de uns anos para cá, no meio acadêmico, não só na igreja, mas de um modo geral. Na igreja, de um modo específico, nós sempre tentamos entender a cosmovisão na perspectiva cristã. E eu tenho certeza que você, ao longo desses dias que participou aqui, já viu algumas exposições, algumas explicações, algumas definições sobre cosmovisão. Há muitas definições. Eu diria dezenas, que concorrem, que parecem todas entre si, mas se diferenciam entre um ponto e outro. Eu vou tentar trazer algumas breves definições aqui inicialmente, mas não é esse o objetivo. A partir delas nós vamos construir à luz de uma cosmovisão bíblica. Pode passar para nós, por favor, Manassés? Talvez a leitura vai ficar pequena para você, algumas projeções não colocam a letra do tamanho certinho, mas eu vou lendo e acompanhando com você aqui. Esse título, Isto é Água, é o título de um discurso proferido por um autor americano chamado David Foster Wallace. Na formatura de alguns alunos onde ele lecionava, ele começou o seu discurso contando essa pequena história aí. Não sei se dá para você ler, mas eu posso ler para você. O texto dele diz assim: isto é água. E essa é só a introdução do texto que nós não iremos ler por completo. Ele começa esse discurso dizendo assim: estes dois jovens peixes estão nadando por aí,
e por acaso encontra um peixe mais velho nadando na direção contrária, que acena para eles e diz: bom dia, meninos, como está a água? E os dois jovens peixes continuam nadando por um tempo, até que eventualmente um deles olha um para o outro e fala: mas que diabos é água? Ele começa a falar sobre esse texto, usando essa ilustração, para definir e para defender que na visão do peixe, ele nunca teve que pensar o que é água. Ele sempre nadou nela, ele sempre se locomoveu nela. Mas talvez, diz ele, o peixe nem saiba que está molhado, porque ele não tem a definição do que é ser seco. Então, para ele, molhado é a vida. Água, o que é água? A cosmovisão funciona da mesma forma. Nós navegamos dentro de um mar de informações, de pensamentos, de ideias, de filosofias, que a gente é tão acostumado com elas desde criancinha, que tem perguntas que são óbvias demais, que ninguém faria para você. Como, por exemplo, por que você respira? Ninguém se pergunta, é muito óbvio. Assim também as perguntas acerca de por que nós fazemos as coisas que nós fazemos. Por que nós pensamos como nós pensamos? Por que nós agimos como nós agimos? Elas estão no contexto do que nós chamamos de cosmovisão. Isso é tão entranhado em nós, isso é tão próprio da nossa cultura, da nossa visão de mundo, como nós vamos ver, que nós não percebemos os detalhes sutis que nos envolvem. Por isso é extremamente importante, quando nós pensamos numa conferência, num congresso de jovens ou numa igreja cristã pensando sobre cosmovisão, nós abrimos os nossos olhos para a amplitude daquilo que nos cerca. Nós vamos perceber que há muito mais do que nós podemos imaginar. Então vamos a algumas definições que nós podemos tirar aí de alguns pensadores. Pode passar. A primeira pessoa que utilizou o termo cosmovisão foi Immanuel Kant, né? E o termo usado em alemão é uma palavra bem bonita, né? Weltanschauung, né? Quem é fluente em alemão aqui vai depois poder me corrigir. Mas diz esse termo que ele vai usar pela primeira vez, que é um conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo o pensamento e toda a ação humana. Grava essas palavras: crenças. Um conjunto de crenças que fundamentam, que dão a base e moldam, modelam a maneira com que as pessoas pensam e a maneira com que as pessoas agem. Eu gosto dessa definição inicial de Kant, porque, de fato, mesmo uma pessoa que se diga ateu, e vale lembrar, David Foster Wallace, que nós estamos no começo, é um escritor ateu. Ele morreu ateu, mas ele é conhecido pelos seus textos, pelo grande dilema que ele tinha no coração dele com Deus. Ele lutava com relação à ideia de Deus. Ele sabia, como ele dizia, no coração dele, que Deus era real, mas com a sua mente ele não queria acreditar. Eram as palavras dele. Então, mesmo que a pessoa se diga ateu ou ateia, essa pessoa ela tem as suas crenças. E essas crenças é que fundamentam o seu pensamento e a sua ação. A pessoa acredita em alguma coisa. Acredita tão piamente que isso move as suas ações. Pode passar para nós, por favor? Wilton Dilthey é outro autor também na área da filosofia e da sociologia, e ele define a cosmovisão como um conjunto de categorias mentais resultantes da profunda experiência da vida que determinam essencialmente como a pessoa entende, sente e responde ao que percebe no mundo à sua volta e aos enigmas que ele apresenta. Eu trouxe essa definição de Wilhelm, porque ele também acrescenta no seu conceito a ideia de formação pelo ambiente. O ambiente onde a pessoa é formada influencia na sua cosmovisão. Isso vai influenciar no seu entendimento, como Immanuel Kant cita, mas também vai influenciar no seu sentimento. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje, porque nós vivemos um tempo de emoções. A emoção, ela tem o mesmo peso, e hoje eu poderia dizer que até maior do que a razão na nossa cultura. Nós tínhamos a máxima de Tomás de Aquino, penso, logo existo. Hoje a nossa máxima é sinto, logo existo. Então eu venho à igreja,
e eu aprendo muitas coisas, mas se eu não sentir nada, o culto não foi bom. Não senti nenhum arrepio, eu não fiquei emocionado, não chorei. Então, a emoção, se ela não foi tocada, eu não tive aproveito. Evidentemente, o sentimento é importante na nossa formação, mas há um excesso nessa área. E por causa desse sentimento excessivo, isso vai moldar também como nós respondemos e percebemos o mundo à nossa volta. É como nós vamos definir à nossa volta aquilo que nós percebemos. Pode passar para nós, por favor? Nancy Pearcey, ela é uma autora cristã, e ela, nesse livro Verdade Absoluta, ela trabalha alguns conceitos de cosmovisão, e eu tirei 2 citações dela nesse livro, da introdução, onde ela vai nos dar aqui agora um vetor, um norte para nós conduzirmos o nosso pensamento acerca de cosmovisão. Primeiro ela vai citar Lucas 10, 27, quando ela diz assim: a força motriz dos estudos da cosmovisão tem de ser um compromisso com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, citando Deuteronômio 6, que nós acabamos de ler aqui pela manhã. Então, para entender uma cosmovisão cristã, Nancy vai colocar para nós precisamos ter uma força motriz, partir do princípio que Deus é o objetivo da nossa vida. Nós devemos amar a Deus de maneira integral, como Josué cita lá no versículo 14 do capítulo 24 que nós lemos: servir a Deus com integridade, completude, com toda a sua força, todo o seu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Essa é a força motriz da cosmovisão cristã. E ela vai colocar nesses termos também: Deus não é apenas o Salvador das almas, é também o Senhor da criação. Um modo de reconhecermos o seu senhorio é interpretar todo o aspecto da criação, levando em conta a verdade divina. A palavra de Deus se torna o óculos que oferecem novas perspectivas sobre todos os nossos pensamentos e ações. Eu também gostaria que você gravasse essa palavra óculos e perspectivas e verdade divina. Verdade divina e óculos. Ela vai dizer então que a verdade de Deus é que vai nos dar o óculos com o qual nós enxergamos e percebemos toda a realidade à nossa volta. E essa é, para mim, a melhor, a mais prática, a mais usual definição de cosmovisão que nós podemos ter. Cosmovisão é esse óculos com o qual nós enxergamos a vida. Se você usa óculos, deve perceber que esse óculos influencia na sua visão. Se é um óculos de grau, ele vai te dar uma correção de algum defeito, de algum problema que a sua visão tem, para que você possa ver melhor. Agora, se é um óculos de sol, um óculos escuro, ele vai também colocar a sua visão de todas as coisas a partir daquela formação daquela lente. Se é um óculos vermelho, com a lente vermelha, você enxerga tudo vermelho. Se é um óculos azul, você enxerga tudo azul. E é por isso, como o pastor citou aqui pela manhã, nós temos muitas cosmovisões, porque nós temos muitos óculos. Há algumas cosmovisões hoje que estão com grande ênfase na mídia. A cosmovisão, por exemplo, feminista, da linha do feminismo. Ela tem tido assim, uma amplitude de influência na nossa sociedade. Basta você ver a produção cultural que nós estamos tendo nos últimos anos. A produção cultural, seja ela em filmes, livros, séries, músicas, qualquer tipo de expressão cultural, ela expressa o espírito da época. E essa é outra definição também que é dada para a cosmovisão. Cosmovisão é o espírito da época. Mas assistindo o filme, eu vou entender a filosofia do meu tempo? Sim, porque a filosofia começa na academia, mas a forma dela ser propagada é pelos meios culturais. Primeiro ela preenche as universidades, depois ela vai para as telas dos cinemas, para as páginas dos livros e para as letras das músicas. Nós cantamos, assistimos e lemos aquilo que a nossa sociedade crê e aquilo que ela tem como sua cosmovisão. Então você vai perceber que de uns anos para cá, você vê a ênfase na homossexualidade, no homossexualismo, sendo cada vez mais clara nas produções culturais. É verdade ou não é? A ênfase no feminismo sendo cada vez mais colocada nas produções culturais. A ênfase numa ideia de
de liberdade de ação, contra qualquer tipo de autoridade superior e a favor da individualidade humana cada vez mais aparecendo. Você faz seu destino, você faz sua história, você rompe com os padrões, você desconstrói os valores. É assim que nós somos ensinados nas telas dos cinemas e nas produções culturais. Isso é fruto de alguns óculos de cosmovisão que estão sendo colocados diante de nós. E aí vem o grande problema nosso como cristãos e como nós iremos ver na nossa família. Quais óculos que nós estamos usando? Quais óculos nós estamos usando para enxergar e perceber a realidade à nossa volta? Pode passar para nós, Moisés? Então, o meu objetivo aqui nessa manhã, que eu quero abordar com você, é apenas essas 3 áreas, partindo de um princípio, de uma linha de teologia bíblica, de criação, queda, redenção e consumação. O projeto inicial de Deus para a família. O que Deus, então, idealizou? Qual que é a visão bíblica de família? O quadro familiar gerado após a queda. Por que então nós não vivemos esse padrão que Deus estabeleceu para nós como família? E finalmente o Evangelho como esperança redentiva para a nossa família. Como então o Evangelho se torna a nossa cosmovisão e como ela influencia no âmbito familiar, no trato das partes que nós podemos ter nas formações familiares. Então, começando com o projeto inicial de Deus para a família. Pode passar mais uma vez? Nós vamos ver que nós iremos entender o projeto inicial de Deus para a família olhando para o começo, lá em Gênesis. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 1 e 2 inicialmente, e eu vou pedir sua ajuda para que alguém leia para mim alguns versículos, para que nós possamos aproveitar bem aí o nosso tempo. O projeto inicial de Deus para a família está dentro do projeto inicial de Deus para a humanidade. Nós costumamos dizer, você deve ter ouvido isso, que lá no Jardim do Éden, o homem foi criado no estado de perfeição e inocência. E que dentro do jardim só tinha uma ordem, um mandamento. Qual era? Quem sabe? Qual que era o único mandamento que tinha lá? A única coisa que Deus ordenou para ele fazer? Não comer da maçã. É maçã não, né? Errado. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, né? Bom, isso de fato é uma ordenança muito clara e específica de Deus, mas seria assim superficial dizer que só tinha um mandamento no Éden. Nós vamos ver outros mandatos, pelo menos 3 são reconhecidos como mandatos criacionais, ordenanças de Deus para o homem no contexto ali da criação. Depois Deus criou todas as coisas, Ele cria o homem e Ele vai dando esses mandatos para nós. O primeiro mandato é o mandato cultural, o segundo mandato é o mandato social e o terceiro mandato é o mandato espiritual. Alguém lê para mim Gênesis 1, 28. Mandato cultural. O que significa isso? Pode ler. Muito bem. Esse é o primeiro mandato, o mandato cultural. Ele tem relação, ele faz a relação do homem com o mundo, ou do homem com a cultura, ou do homem com a criação. Deus dá uma ordem para o homem. Ele cria todas as coisas e fala: agora você vai dominar sobre a terra, você vai sujeitar, você vai crescer, vai multiplicar e vai sujeitar a terra e dominar a terra. É uma subgerência que Deus dá ao homem de ser seu representante, o seu representante na criação que ele fez. E nesse título que o homem ganha, ele ganha um mandato, uma ordem. Ele precisa cultivar a terra. Cultivar nos dá a ideia de, ali no jardim, cuidar daquele jardim que Deus colocou para ele, mas é muito mais do que isso. Cultivar significa produção cultural. Então o crente, ele também se envolve com as produções culturais. O crente não vive em uma bolha isolada do mundo. Ele se relaciona. Nós assistimos filmes, né? Nós lemos livros, nós cantamos músicas. Nós não só assistimos filmes evangélicos, vemos quadros evangélicos, nós não ficamos dentro de uma bolha, porque nós estamos o tempo todo em contato com isso. Mas a nossa maneira de interpretar a cultura e de produzir cultura é fundamentada nesse mandato de Deus.
ele é estabelecido pelo domínio de Deus sobre o homem. Então, dentro da família, trazendo para o contexto da família, o projeto de Deus é que nós possamos ser produtores culturais, possamos desenvolver habilidades, nos relacionar com o mundo, nos relacionar com a criação dele, mas a partir de uma perspectiva teorreferente, ou teocêntrica, centrada em Deus, centralizada em Deus, fundamentada e dependente de Deus. Lembra aquilo que Nancy Pearcey fala, né? É um óculos que fundamenta e molda a partir das verdades divinas. Então, aqui vale para nós já uma primeira dica prática, um primeiro cuidado, quando nós pensamos em cosmovisão no contexto familiar. Nem tudo o que é produzido, nem tudo o que tem no Netflix, nem tudo o que passa na TV, nem tudo o que acontece na escola deve ser pauta de acompanhamento da sua família. A nossa casa, o nosso lar, ele deve, na perspectiva da cosmovisão cristã, obedecer ao mandato cultural. Na nossa família temos profissionais, alguém que trabalha em uma profissão, em algum cargo, em alguma função. Nós temos filhos que estudam, a mulher também trabalha dentro da casa, no lar, tem o seu trabalho, a sua tarefa, e tudo isso é colocado sob a cosmovisão cristã de produção e relacionamento com a cultura. Então, se no meu trabalho que eu desenvolvo, que eu pratico, eu vou ser forçado em algum momento a renunciar os valores e princípios dos quais eu professo crer na fé cristã, então eu preciso adequar esse trabalho ou até mesmo abandoná-lo. O Jones gosta muito que eu conte algumas histórias do hotel, né, Jones? Trabalhei muito tempo no hotel e aqui, como ninguém ouviu a história de hotel, eu posso contar um monte. E nesse trabalho, uma vez eu fui incumbido de uma função de ter que ligar para outros hotéis da cidade, fingindo ser um possível hóspede, para negociar valores e ver até onde eles chegariam. Minha gerente me deu essa tarefa. E na época eu estava ainda como aspirante ao seminário, e eu lembro de ficar num conflito interno sobre isso e no final procurá-lo e dizer: olha, eu não vou obedecer essa ordem. Essa função você poderia passar para outro. Eu não estou disposto a ligar para algum lugar mentindo, falando que eu sou outra pessoa. Se você quiser, eu posso ligar e falar: ó, meu nome é Eduardo, sou funcionário aqui do hotel tal e estou querendo saber isso, isso e isso. Se você quiser, eu ligo. Ah, não, mas essa ordem veio direto do dono. Eu falei: então você pode falar com o dono. E de fato ela falou, e de fato teve uma reunião. E nós de fato conversamos e ele me pressionou. A minha resposta para ele na época foi uma resposta que o satisfez, pelo menos. Eu disse: você pode ter aqui um funcionário que tem facilidade para mentir para os outros hotéis e para mentir para o senhor também. Ou o senhor pode ter aqui um funcionário que não está disposto a mentir nem para um nem para outro. Graças a Deus eu permaneci no cargo. Mas em muitos casos alguém não permaneceria. Então, como o meu relacionamento com a cultura e com a sociedade vai ser estabelecido dentro da minha casa, vai ser fundamentado dentro da minha casa, como isso vai influenciar o meu lar, quais produtos culturais eu permito que entrem na minha casa, que influencie meus filhos, que alimente a minha mente, que alimente o meu coração. Bom, o ideal de Deus é que nós vivamos na nossa cultura para glorificá-lo. O segundo mandato é o mandato social. Esse mandato cultural tem a ver com a nossa produção. O mandato social tem a ver com a nossa relação com as outras pessoas. Gênesis 2, de 21 a 24. Quem encontrar pode ler. É um texto um pouquinho maior, mas gostaria que você lesse para nós, por favor. Eu vou adiantar mais esses dois para nós aproveitarmos nosso tempo. Até o 24. Bem. Aqui começa o mandato de Deus com relação ao relacionamento do homem com os outros homens, com a humanidade, na criação da mulher
ao início das relações sociais e no ambiente familiar. Deus viu a sua criação, viu que não era bom que o homem estivesse só, então ele cria a mulher a partir da sua própria carne, da sua costela, e a dá como esposa. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui agora o mandato social. Deus nos chama às relações sociais. Como nós nos relacionamos uns com os outros também é definido pelas nossas cosmovisões. Então eu conheço muita gente crente, criado mesmo na igreja, evangélico de carteirinha, com pedigree presbiteriano, assim, de longa data, mas que quando assim na igreja, no âmbito da igreja, alguém faz alguma coisa que ofende, ele fala assim: ah não, agora também nunca mais eu converso com fulano. De onde vem essa crença? De onde vem essa ideia que fundamenta a sua ação? Certamente não é de uma cosmovisão cristã. Quando nós nos comportamos de acordo com os conceitos que nós aprendemos no mundo, e muitas vezes na nossa família, no nosso lar, e nós fugimos daquilo que é o padrão de Deus para nós estamos desobedecendo o mandato social. Deus nos criou para nos relacionarmos com o mundo, Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Nós somos seres relacionais. Nenhum ser humano é uma ilha. Ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver sem contato. Nós necessitamos de relacionamento. É impressionante aquela cena famosa do filme lá do Náufrago com Tom Hanks, né? Naquela ilha deserta, isolada, ele precisa pegar uma bola de vôlei, desenhar um rostinho, chamá-la de Wilson para poder conversar. Nós precisamos de nos relacionar. Nós somos criados para isso. E o padrão de Deus para nós é que nós nos relacionemos em santidade, respeito, mutualidade uns com os outros, para glorificá-lo a maneira com que Ele também se relaciona entre si. O padrão de relacionamento para nós que Deus nos dá é a Trindade. Isso é tão importante que lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, a oração dele antes de ir para a cruz e deixar os seus discípulos, ele ora pela unidade do povo. E ele ora: Pai, eu rogo não somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda vão crer por intermédio da tua palavra, a fim de que eles sejam um como nós somos um. O padrão de relacionamento social que nós temos do mandato de Deus para mim e para você é o padrão do relacionamento da Trindade. Um propósito, um ideal, um objetivo, que o nosso é glorificar a Deus. E finalmente nós temos o mandato espiritual. Alguém lê para mim Gênesis 2, de 1 a 4. Bem, nesse texto nós então vamos estabelecido por Deus o dia do descanso, e esse dia do descanso, ou o sétimo dia, o sábado, o sabá de Deus, é uma ordenança ao relacionamento íntimo com Deus. Nós sabemos que Deus tinha esse contato constante com o homem que ele criou no seu jardim, mas ele separa esse dia e santifica esse dia, para que nós possamos nesse dia de fato nos dedicarmos ao relacionamento com Deus. O mandato espiritual tem a ver com a nossa relação com o nosso Criador, tem a ver com a nossa relação com Deus. O mandato cultural tem a ver com a nossa relação com a criação de Deus. O mandato social tem a ver com a nossa relação com os outros homens, com a sociedade. E o mandato espiritual tem a ver com a nossa relação direta com Deus. E aí talvez seja o ponto crucial para nós partirmos para a perspectiva da nossa cosmovisão. Dentro da família, como o mandato espiritual deve ser cumprido? Dentro da família, como se relacionar com Deus deve ser estabelecido e obedecido por um lar, dentro da perspectiva de uma cosmovisão cristã. Talvez algumas coisas venham à sua mente. Primeira delas, igreja. Bom, nós como família cristã, nós nos relacionamos com Deus
no ambiente da comunidade cristã. Nós temos um compromisso de publicamente professar a nossa fé dentro de uma parte do corpo de Cristo, assumindo votos e compromissos com a igreja e com Deus. E quando nós ainda apresentamos nossos filhos ao batismo, esses compromissos ainda aumentam, se expandindo para ensiná-los a ler, lendo a Bíblia com eles e para eles, orando com eles e por eles, nos comprometendo a trazê-los na igreja e nas suas programações, a criá-los na demonstração do Senhor. Nós assumimos esses compromissos. A igreja é uma das formas como nós obedecemos esse mandato espiritual. Mas ampliando isso dentro do contexto da família, nós vamos ter a nossa vida devocional. E eu tenho pensado seriamente acerca da nossa vida devocional, na perspectiva de que é exatamente a falta de uma devocionalidade individual, primeiramente, dos cristãos dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu lar, que tem sido um dos maiores problemas na decadência moral da igreja. Pense bem, se você precisa se alimentar continuamente da palavra de Deus, meditar nela, orar e pedir direção de Deus todos os dias à luz da sua palavra, quando você não faz isso, muitos problemas que poderiam ser resolvidos à luz da palavra de Deus por você mesmo, através da ação do Espírito Santo, são ampliados no meio da igreja. Então muito problema, muita coisa acontece no ambiente familiar, no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, seria evitado se você tivesse uma vida devocional digna, simples. Você teria um dia menos irascível, menos ansioso, se talvez pela manhã você tivesse lido Filipenses 4, de 4 em diante. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pelas petições, pelas súplicas e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Pensa começar um dia assim. Então, pensando no contexto familiar, nós precisamos entender esse mandato cultural, a nossa vida devocional. E mais, irmãos, aí vem o tesouro perdido da família cristã ao longo dos últimos anos. Não é padrão de excelência uma família ter isso. É padrão básico da vida espiritual. Culto familiar. Culto familiar é padrão básico. Não é padrão de excelência. E é uma vergonha. John Piper, ele vai dizer que todas as redes sociais, Instagram, Twitter, WhatsApp, foram criados para que no último dia nós não tenhamos desculpa diante de Deus que nós não tínhamos tempo para orar. Nós temos tempo para nos reunir em volta de uma mesa para comer, em volta de uma TV para assistir um jogo de futebol ou um seriado, mas nós não temos tempo para ter um momento em família, para ler a Bíblia, cantar algum louvor e orar uns pelos outros. Dificilmente os nossos filhos irão entender a relevância do culto e da vida na comunidade como igreja, se isso não for estabelecido lá atrás, dentro da sua casa. Esse é o padrão de Deus para nós. Nós saibamos nos relacionar com a sua criação, nós saibamos nos relacionar uns com os outros e principalmente saibamos nos relacionar com Ele. Pode passar? Abraham Kuyper vai então dizer para nós, esse livro, dando nome ao elefante, é um livro sobre cosmovisão, mas essa citação de Abraham Kuyper aí é das suas palestras na faculdade de Princeton, do livro dele, Calvinismo. Ele vai dizer: toda cosmovisão deve tratar de 3 relações fundamentais, é o que nós acabamos de dizer, de toda a existência humana, a saber, nossa relação com Deus, com o homem e com o mundo. Pode passar para nós, por favor, Marcelo? Bom, até aqui, maravilha, todos nós concordamos que esse é o padrão de Deus para nós, o problema é que a gente não consegue. Muito bonito eu falar para você aqui de culto familiar, mas aí você deve estar pensando assim: esse negócio para mim é difícil demais, o pastor não sabe como é que é minha semana, como é que é meu dia. Eu não sei mesmo, mas eu imagino. É difícil, é complicado. Mas a culpa não está na sua semana, no seu trabalho e na sua agenda. O problema está no pecado. Nós vamos ver até Gênesis 2, Deus dando os seus mandatos, estabelecendo para nós um padrão para a vida humana dentro desse contexto da família. Mas em Gênesis 3 nós vemos que o pecado entra no mundo. E você conhece bem a história, você pode abrir em Gênesis 3 agora, capítulo 1. Eu não vou demandar muito tempo recontando a história que você já conhece da queda. Mas eu queria só destacar para você aí o embrião do pecado. Porque o problema das nossas famílias
assim como na nossa sociedade, está arraigado no pecado, e isso nenhuma outra cosmovisão vai trazer. As cosmovisões vão trazer o problema humano externo ao homem. Leia as mitologias, as histórias dos outros deuses, dos outros povos, você vai perceber que a maioria deles tem uma ideia de origem do mal, mas todas elas externas ao homem. Não é responsabilidade do homem. Se você for nas linhas sociológicas e psicológicas também, é fruto das suas necessidades não supridas na infância. Isso é um problema do ambiente onde você foi criado, mas nunca é seu. O que a Bíblia vai dizer é que o problema da decadência da família e de nós não cumprirmos o alto padrão de Deus para nós, de santidade e dos seus mandatos, esse problema é seu, é o seu pecado. E no embrião do pecado, em Gênesis 3, nós vamos ver que existem 3 coisas. A primeira delas, o que Satanás vai usar é a dúvida. E eu utilizo essa palavra embrião porque o embrião ainda não é o ser, mas ele tem dentro dele toda a potencialidade para que o ser venha a existir. Assim também, cada pecado se manifesta de formas diferentes, mas dentro de todo pecado tem o mesmo embrião. Tem os mesmos 3 princípios que nós encontramos ali em Gênesis 3. O primeiro deles é a dúvida. Gênesis 3:1 diz então: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Interrogação. Colocou a interrogação, a gente já começa a ficar questionando algumas coisas. Há um lema dentro das estratégias políticas, das campanhas políticas, que é: eu só preciso acusar o meu adversário, eu não preciso provar. Depois que eu acusar, ele vai ter que se defender. E ele gera dúvida. Quando gera dúvida, as nossas firmes colunas estremecem. E é isso que Satanás faz de maneira muito sagaz. Fez com Eva, faz com você e comigo hoje. E a dúvida é sempre uma dúvida muito bem elaborada. Ele não diz assim: nossa, mas Deus não deixou você comer dessa árvore? Não, ele fala assim: você não pode comer de árvore nenhuma. Sabe aquelas crianças, quando a mãe está quase terminando o almoço, e aí ela vai na cozinha e fala assim: mãe, me dá um pirulito? Ela fala assim: não, você tem que almoçar primeiro. Ela: mãe, eu não posso comer nada. Pode comer arroz, feijão, bife, alface, cenoura, tudo. Não pode pirulito, agora. Mas o padrão é o mesmo. Você não pode comer de nada. Aí vem a dúvida. A mulher responde e aí vem a outra estratégia, a negação da palavra. A dúvida sobre a verdade, a negação da verdade. Perceba, a verdade está relacionada com Deus, a revelação de quem Deus é. Então, primeiro, Deus não te deixa comer nada. É uma dúvida. Agora, a afirmação. A negação, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A mulher disse: não, eu posso comer de todas, mas a que está no meio do jardim, se eu comer, Deus disse: eu vou morrer. Mentira. Balela. Primeiro, o embrião do pecado, ele lança dúvidas sobre a verdade de Deus. Depois ele nega a palavra de Deus. Não é bem assim não. Sabe, você está ali na Bíblia aí, Gênesis, muito bonito, mas não é assim que aconteceu, você sabe, né? Você sabe que, na verdade, teve uma explosão, uma energia que acumulou, ela se condensou durante muito tempo, não existia tempo antes, mas ela se condensou durante um tempo, ela explodiu, virou um mar de quarks, esses quarks viraram as primeiras moléculas, elétrons, prótons, nêutrons, assim começou as primeiras matérias e veio o nosso planeta. Foi assim que surgiu. Gênesis aqui é uma história bonita, mas é só uma maneira ilustrada para contar como aconteceu. Não foi assim, você sabe, né? Bom, no ambiente da faculdade é assim que você é questionado. É assim que você é tratado. A Bíblia não é uma verdade objetiva. Ela é um bom livro de lições morais. Você não vai morrer nada. É mentira. E por último, a substituição da verdade pela mentira estabelecida. Dúvida sobre a verdade, negação da verdade, então agora nós precisamos substituir a verdade por outra coisa. Satanás coloca uma mentira no lugar. Ele diz isso aí no versículo 5, quando ele fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, aí vem a grande mentira que Satanás conta para Eva e para o homem em consequência. Deus não é confiável. Deus não é um ser tão bom quanto vocês acham assim não, tá? Você acha que Deus fez vocês, colocou aqui nesse jardim, por isso ele é bom?
Deus é ciumento, diz a serpente. Deus é mesquinho. Ele sabe que vocês poderiam ter um potencial muito melhor, vocês poderiam ser senhores da própria vida, mas Deus, Ele é um Deus egoísta, um Deus orgulhoso. Ele quer manter vocês dentro de uma jaula, como canarinhos, cantando só para Ele. Vocês podem voar. Deus não é confiável. Confiem em vocês mesmos. Vocês podem ser o Deus da sua vida, como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. E aí esse argumento, ele derruba o homem daquele padrão que Deus estabeleceu, do mandato cultural, social e espiritual. Versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a origem de todo o pecado nosso tem esse embrião aí. Você pode fazer uma leitura na sua mente e pensar nos pecados que você já cometeu ou comete, se essas coisas não estão envolvidas. Quando você está assim no seu trabalho e aí o chefe pergunta assim: você já fez o relatório que eu pedi? Você fala assim: já fiz. Mas na verdade você não fez. Você vai para casa correndo e vai fazer o relatório para poder entregar, né, no outro dia. Você mentiu por quê? Por que você mentiu? Se a verdade é o objetivo da palavra de Deus, diz: não mentais uns aos outros. A palavra já diz que você não deve mentir. Se você confiasse na palavra de Deus, não tivesse dúvida, você diria a verdade. Mas naquele momento, assim, será que ele não vai me demitir? Será que ele não vai ficar com raiva de mim? Então, vem a negação. Não, só dessa vez não tem problema. Deus vai entender. E por fim nós substituímos a verdade por uma mentira. No final você não confiou em Deus, você confiou em si mesmo. Nesse momento Deus não foi confiável para você. Deus foi confiável no culto, quando você cantou aqueles hinos bonitos, tal, mas na hora lá do trabalho Deus não foi confiável. Você não quis confiar, não. Você confiou em você mesmo, na sua habilidade de enganar, na sua habilidade de falar, na sua habilidade de ludibriar. Todo pecado contém esse embrião. Passa para nós, por favor, Moisés. Qualquer dúvida, tá, irmãos? Se quiser levantar, perguntar, sugerir, fica à vontade. Se deixar, o pastor vai falando, enquanto tiver água, a gente vai tocando o barco. Mas fica à vontade, levanta a mão, pergunta, sem nenhum problema. Quero me demorar um pouquinho mais aqui agora, nesse ponto. Qual é, então, o resultado do pecado no relacionamento familiar? De acordo com essa exposição de Gênesis capítulo 1. O que nós podemos já enxergar aqui? Claro que vai haver inúmeras outras consequências e resultados que vão se ampliando ao longo da história, mas observe que primariamente no relacionamento familiar nós vamos perceber, principalmente no trato do homem com a mulher, alguns problemas que já vão surgir dentro do contexto familiar. Você deve ter percebido isso ao ler o texto. O primeiro deles é a inversão de papéis. O versículo 6 é estudado por muitos comentaristas, discutido por muitos teólogos, o silêncio de Adão. Onde estava Adão quando essas coisas estavam acontecendo? Aí alguns hebraístas, especialistas no hebraico, eu não sou muito bom em hebraico não, mas em grego eu também sou, de jeito nenhum, também sou pior ainda. Mas os especialistas em hebraico costumam dizer que dá uma ideia de que Adão sim estava presente ali. O fato é que há um silêncio de Adão. Deus estabelece sobre o homem a vice-regência, o domínio sobre todas as coisas e a autoridade de governar e ser o representante de toda a humanidade. Um trato com relação a algo tão importante deveria ser feito diretamente com o homem, mas de maneira sagaz, Satanás procura a mulher, aquela que estava sobre a sujeição da sua autoridade, não vai direto no homem. Se o homem estava presente ou se o homem não estava presente, há um silêncio de Adão ali. E quem toma a prerrogativa da narrativa não é o homem, mas é a mulher. Quem toma a decisão não é o homem, é a mulher. Ela come e dá ao marido, ela entrega aquele fruto para ele e ele assim se sujeita à determinação da sua mulher. Há uma inversão de papéis ali. Aquela que deveria ser sujeita à ordenança do homem toma o papel de protagonismo e de direção e de autoridade, ao passo que aquele que deveria se levantar como autoridade e estabelecer os princípios colocados por Deus, ele se sujeita à vontade daquela que ele deveria liderar em direção a Deus. Você consegue pensar ou pode concordar que inversão de papéis é um problema sério nos casamentos nos dias de hoje? Você consegue ver quanto isso tem trazido malefícios para a nossa sociedade e, triste dizer, infelizmente, dentro do nosso contexto cristão?
quando nós precisamos super motivar os homens para que eles assumam seus papéis, não somente dentro de casa, mas na igreja. Sabe que tem uma palavra aqui na igreja sobre o papel do homem. Eu recomendo fortemente que você venha participar. E assim que eu souber da minha agenda lá, se não tiver nada, gostaria de estar aqui presente também. Mas não só o papel do homem, mas o papel da mulher é super relevante para o relacionamento familiar. A mulher não foi criada para ser um apêndice, para ser uma figura sem nenhum brilho, sem nenhum papel na história humana. Ela é algo que faz bem para o homem, ela é necessária ao homem. Deus viu que não era bom para o homem estar sem ela. Deus cria a mulher com o papel fundamental de lhe ser auxiliadora, de lhe ajudar a atingir o seu potencial, as suas capacidades em todas as áreas. Mas esses papéis são invertidos por causa do pecado. Quando há dúvida, negação e substituição da verdade pela mentira. A mentira de que Deus não é confiável é a mentira por trás de todas as mentiras. É por isso que nós vamos ver que o diabo é o pai da mentira, mas da mentira específica. Essa mentira, a mentira de que Deus não é confiável, que o papel que ele me deu eu não devo cumprir. Isso é na época da Bíblia, isso é na época lá de Abraão, né? Que era uma sociedade patriarcal, onde o homem ele tinha a palavra final. Hoje as coisas são mais compartilhadas, hoje as mulheres já trabalham, dividem as coisas no lar e dividem mesmo. A minha esposa costuma brincar que as mulheres de hoje estão pegando os dois lados da maldição, né? As dores do parto e o trabalho também. Elas trabalham também e sofrem com o trabalho, porque os contextos hoje são diferentes. Mas o princípio de Deus continua o mesmo. Homens que abdicam do seu papel de homem dentro da casa têm causado a ruína de muitos casamentos. Mulheres têm que assumir a cabeça do lar, pensar, decidir, resolver todos os problemas. Aí os homens vão dizer, elas fazem isso muito melhor do que nós. Elas fazem, mas elas tomam sobre elas uma carga que Deus não as fez para suportar. Elas suportam, elas vencem, elas continuam, mas isso traz prejuízos enormes no seio familiar. Isso é fruto do pecado. A inversão dos papéis. A falta, e não só do homem com a mulher, mas também dos pais com os filhos. Os filhos hoje são grandes ditadores dentro da casa. Os filhos hoje norteiam as decisões dos pais. Os filhos hoje orientam a vida financeira do lar. O que vai gastar, o que vai investir, o que vai fazer com o dinheiro, gira em torno dos filhos. De fato, os filhos são responsabilidade direta dos pais, e nós vamos ver à frente, nossa responsabilidade com eles é muito maior e muito mais importante do que a gente imagina. Mas eu falo de uma centralidade na vida dos filhos, numa idealização dos filhos como bem-sucedidos na vida, que nós não podemos então traumatizar eles com nada, não podemos negar a eles nada, deixa eles fazerem assim, porque eles são assim mesmo, né? Senão eles vão ficar revoltados. A única forma dele acalmar é quando ele fica lá no computador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas lá jogando videogame, aí pelo menos dá um sossego para nós. Então deixa ele lá, a conta está vendo cara de internet, mas vamos pagar, porque senão esse menino vai endoidar aqui dentro de casa. Tudo invertido, tudo mudado. Pecado. Segunda resultado que nós podemos ver aí é a ênfase na justiça própria. Versículo 7, então fala que eles vendo que estavam nus, até então eles não se importavam com isso, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles perceberam que estavam nus, então eles mesmos criaram uma forma lá. Você já viu folha de figueira? Eu imagino que cena ridícula foi aquela quando Adão e Eva saíram de trás de onde é que eles estiverem sem escondidos quando Deus chamou. Que cena ridícula. Tentaram se tampar com folha de figueira. Mas é ridículo quando eu e você tentamos também justificar a nossa vida em nós mesmos. É ridículo. Porque a justiça própria é o contrário do que o Evangelho vai nos trazer, da justiça firmada unicamente nos méritos de Cristo. É por isso que o Evangelho vem, nós vamos ver isso no final, porque nós vivemos por justiça própria. Nós queremos o tempo todo provar que nós somos alguma coisa, que nós merecemos alguma coisa, e infelizmente muita gente casa para isso, para provar alguma coisa para alguém.
para provar que alguém quis ele, quis ela, para provar para os pais que ele pode vencer na vida e vai ter a sua própria casa. Aí, quando entra no contexto familiar, a justiça própria também inunda as relações. Nós não admitimos culpa, nós não pedimos perdão, nós não reconhecemos nossos erros, nós somos jogo duro, nós não damos o braço a torcer, e todos os ditados populares que você quiser usar aí, porque nós gostamos de justiça própria. Nós gostamos de nos justificar, de ter uma razão para fazer o que nós fazemos. Isso vem como resultado do pecado na nossa vida. Terceiro, o distanciamento de Deus no versículo 8. Então Deus vem ao jardim e, olha, eu só vou fazer um parênteses aqui. O proto-evangelho está no versículo 15, você sabe disso, né? Gênesis 3,15, quando Deus faz o primeiro pronunciamento acerca do Messias que viria. Isso é chamado de proto-evangelho. Mas eu gosto de pensar que a natureza do evangelho, para mim, aqui em Gênesis 3, está em Deus voltar ao jardim. Ele volta ao jardim. Mesmo tudo tendo sido corrompido pelo pecado, ele volta ao jardim. E ele procura o homem, só que o homem não quer mais relacionamento com ele. Ele se esconde. O distanciamento de Deus é fruto do pecado dentro da família. Famílias distantes de Deus, perto da igreja, perto dos ministérios, perto da Bíblia, aberto no Salmo 91 na mesa, perto das músicas gospel, perto dos artistas gospels, perto dos coaches espirituais, perto de todo esse glamour que hoje envolve o evangelicalismo brasileiro, mas absoluta e tragicamente longe de Deus. O objetivo da família é sucesso humano. É carro novo, casa nova, filhos criados, boa escola, e nós criamos nossos filhos para serem excelentes profissionais, mas péssimos homens e mulheres de Deus. Fruto do pecado. Nós nos distanciamos de Deus. E à medida que nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos uns dos outros. É por isso que o divórcio parece algo tão plausível para nós. Por isso que abandonar uma família, abandonar um filho parece algo tão normal. Porque afinal de contas, eu devo correr atrás da minha felicidade, não é verdade? Eu devo ir em busca atrás daquilo que me faz bem. E eu estou colocando um óculos da minha cultura e tirando o óculos da cosmovisão bíblica nesse momento. Porque eu me afastei de Deus. Quarto lugar, medo. Versículo 9, Adão disse para Deus, nós ouvimos a tua voz e porque estávamos nus, tive medo. Não, perdão, não é o versículo 9 não, né? É o 10. Então ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo. O medo passou a fazer parte das relações do homem com todo agora. Com a criação, com os outros homens e principalmente com Deus. Então muita gente não se aproxima de Deus por medo. Não quero ir na igreja não, porque lá na igreja eles ficam falando os pecados da gente. Ou então nos relacionamentos nossos entre uns e outros dentro de casa, muitas vezes nós somos moldados pelo medo. Eu tenho medo de ser abandonada. Então eu não vou mais tentar falar com meu marido de Deus. Eu tenho medo dele me largar. Eu faço tudo o que ele quiser. Eu tenho medo de ser abandonado. Então eu abro mão do meu papel de homem para que a minha mulher então assuma. Eu tenho medo que meus filhos se revoltem. Então eu faço tudo o que eles querem e sem questionar. Tem medo que destrói a família. Por causa de medo, casamentos são destruídos. Oposição e hostilidade entre as pessoas, versículo 12. Então, quando Deus os confronta, e aqui também tem algo da graça de Deus, Deus não deixa o homem, não passa a mão pela cabeça dele, Deus o confronta. Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? Por que você fez isso? Isso é confrontação bíblica. Método de aconselhamento bíblico que Deus nos dá. Aí ele diz, olha, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu esse fruto, e eu comi. Então ali começa a primeira hostilidade entre eles e oposição. A culpa é dela. Isso é a coisa que mais acontece dentro do contexto familiar, não é verdade? Lá em casa tinha uma lenda, na minha família, na minha casa lá em Fabriciano, uma lenda, uma coisa absurda. Não sei se na casa de vocês já teve isso. Na minha casa era assim. Eu nunca consegui entender a lógica desse princípio da minha mãe. Mas era assim. Quando uma lâmpada queimava, a culpa era de quem acendeu. Eu acendi a lâmpada, queimou. Eduardo, você queimou a lâmpada? Eu falei, eu só apertei o botão aqui. Mas nós temos que colocar a culpa em alguém. Como
Dizia lá o cara do desenho animado: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Nós precisamos achar um culpado. Se a família não está bem, se o casamento não está bem, se os filhos não estão bem, se as finanças não estão bem, tem que ter um culpado. É o culpado dessa mulher, que não pode ver uma loja de sapato, que ela é endoida. A culpa é dela. Não, meu carro que eu gastei aqui 15 mil reais fazendo uma plotagem dele, nada, beleza. Mas sapato você comprou aí. A culpa é esses meninos. A culpa é ela, a culpa é ele. E aí começa dentro da casa esse tipo de relação. Isso é fruto do pecado. Nós precisamos culpar alguém, porque a culpa está dentro do nosso coração. Nós precisamos externá-la, nós precisamos transferi-la. Isso gera oposição e hostilidade, que também vai produzir, no versículo 16, disputa de poder. Aqui, quem vai nos alertar sobre isso é John MacArthur, no livro dele, o título em inglês é Paternidade Cristã Bem-Sucedida. Ele vai trabalhar esse texto aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus fala com a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará a luz a filhos, o seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui não está falando de submissão, aqui está falando de oposição. De que o ímpeto dela agora seria usurpar a autoridade do marido. O seu desejo será para o teu marido, o seu desejo estará na posição do teu marido, o seu desejo será roubar o lugar do seu marido, mas ele te dominará. Vai haver oposição, vai haver disputa de poder, vai haver crises dentro do lar para saber quem é que manda. E aí vem todas as piadinhas, né? O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. A última palavra é do homem, sim senhora. Essas coisas todas. É disputa de poder. Saber quem é que manda. Perceba, isso é uma causa no distanciamento de Deus, porque se eu estou próximo de Deus, quem manda é Deus. Quem manda é a sua palavra. E ela tem os papéis específicos de cada um. Penúltimo lugar, gera sofrimento. Versículo 17, falando do homem, ele diz então: visto que atendestes a voz da tua mulher, você desobedeceu aí, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Você vai sofrer agora. O sofrimento faz parte dos relacionamentos humanos. Eles são sofríveis. Nós nos decepcionamos com as pessoas que nós amamos. Nós nos decepcionamos com as pessoas que nós temos altas expectativas delas. E é por isso que no final a gente fala assim: eu esperava isso de todo mundo, menos de você. E nós sofremos. Martinho Lutero, depois da sua conversão e da início de reforma que ele produziu, após ele casar, ele em determinado momento escreveu assim: o casamento é a escola da santidade. Ali nós aprendemos a ser santo mesmo, que a gente sofre, aprende a abrir mão, aprende a perdoar, aprende a engolir sapo, caranguejo, crocodilo, brejo inteiro. Vai mudando nossas perspectivas. Aí vem os filhos também sofrem nesses relacionamentos. Nossos relacionamentos são sofríveis. Por isso eu suspeito muito dessas igrejas que a placa está assim: pare de sofrer. Eu imagino que lá dentro tem um cara com espingarda. Na hora que você entra, pá, e pronto. Só assim. Sofremos. E finalmente morte. Versículo 19 ele diz: no sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A morte passa a fazer parte do nosso contexto e também do nosso contexto familiar. Eu agora virei um chorão. Eu nunca fui de chorar, mas eu vejo um filme onde uma menina fica sem o pai, eu choro. Onde uma criancinha morre, eu não aguento. Porque a morte começou a ser muito mais ameaçadora agora que nós temos filhos. O que vai ser dos meus filhos se eu morrer, se minha esposa morrer, ou se um deles morrer? A gente começa a pensar essas bobeiras, né? A gente sabe que a morte existe, você entende, mas ela começa a ficar mais próxima de nós no contexto familiar. Uma coisa é um tio, avô, que mora lá, não sei aonde, morrer, e você vai lá no velório. Outra coisa é seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. A morte também traz rupturas e marcas dentro da família, para não dizer a morte da própria família, que é a pauta da agenda política mundial nos dias de hoje. Acabar com a família, matar a família. Tudo isso que nós vemos ali é pauta de uma agenda global. Você não consegue perceber?
a inversão dos papéis, a substituição dos valores, o distanciamento de Deus e a morte. Bom, vamos para frente para nós finalizarmos então. É assim que as coisas realmente são. Nós sabemos como elas deveriam ser. Mas como o evangelho pode ser esperança para a sua família? Como a cosmovisão bíblica, evangélica, cristã, pode ser fundamento para as nossas famílias? Nós precisamos então aprender como restaurar o propósito original de Deus. Eu vou trabalhar alguns textos agora em Efésios para nós finalizarmos. Efésios é a carta que o apóstolo Paulo escreveu estando na prisão domiciliar em Roma. Efésios é a carta que Paulo escreveu podendo escolher o tema da carta. As demais são respostas a problemas que a igreja está vivendo. Efésios é a carta que Paulo escreveu com tempo, com calma e paciência. Escreveu para a maior igreja que ele tinha plantado e que tinha influência sobre grandes igrejas da sua região. E Paulo resolve escrever essa carta falando sobre o evangelho. O assunto dessa carta é o evangelho de Deus. Ele dedica o primeiro capítulo inteiro a fazer uma exposição do evangelho da salvação de Cristo para as nossas vidas. Capítulo 1, 2 e 3, ele trabalha de maneira teórica, doutrinária, as ideias do evangelho, para que nos capítulos 4, 5 e 6, ele venha aplicá-la nas nossas vidas. Então o capítulo 2, que é muito conhecido, o versículo 10, que é muito famoso, nos fala um pouco sobre como restaurar esse propósito original. Está em destaque aí o versículo 10, mas abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, porque eu quero ler com você do verso 1 ao 10. Eu quero que você destaque aí, se você puder na sua Bíblia, algumas palavras que nós vamos ler aí. Efésios 2, de 1 a 10, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Gênesis 3 termina no versículo 19 falando da morte. O pecado trouxe a morte. Como Deus restaura os projetos original dele para nós? Ele vos deu vida. Em quem? Em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do evangelho. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, aqueles padrões que resultaram na família ali, que nós lemos, e muitos outros que nós poderíamos elencar. Nós andávamos neles. Eles eram a nossa cosmovisão. Eles eram a nossa maneira de viver. Vocês andassem outrora segundo o curso desse mundo, o espírito desse mundo, a ideia desse mundo, fundamentada na mentira que Deus não é confiável. Segundo o príncipe da potestade do ar, o grande mentiroso, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, proclamando e multiplicando essa mentira, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, perceba, Paulo restaurando a visão de Deus. Deus não é egoísta, Deus não é mesquinho, Deus é amável, Deus nos ama. O evangelho restaura o propósito original de Deus na sua revelação do seu ser. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o mandato espiritual, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras, não por causa das boas obras. A mensagem do evangelho não é justiça própria. Você faz boas obras e aí seu casamento vai ser 10. Eu poderia dar aqui 5 passos, 12 passos para uma família bem sucedida. Faça isso e você vai conseguir. O evangelho não é isso. O evangelho fala que nós fomos criados para as boas obras. Cristo já nos recriou, nós nascemos de novo em Cristo. Agora sim nós podemos fazer as boas obras por causa dele. E não o contrário. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba, Paulo está dizendo, é isso que Deus queria no começo. É isso que Deus projetou. O evangelho restaura o nosso propósito original. Em Cristo. Aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós não conseguimos ser, só é possível em Cristo Jesus. Passa para nós, por favor, Moisés. Então, o que nós vamos aprender na parte prática de Efésios é o princípio da subordinação.
o guarda-chuva está ali para nos lembrar que a sua fé cristã, a sua cosmovisão cristã, vai estabelecer tudo debaixo dela. Ela cobre a sua vida por completo. Ela subcategoriza a sua vida debaixo da categoria maior, que é Deus e o Evangelho. Então, se a minha cosmovisão é o Evangelho, ela é bíblica, todas as minhas outras relações com a criação, com a cultura, com a família e com a sociedade e com Deus estão abarcadas sob esse guarda-chuva da subordinação a Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, após o versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai falar no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A ideia desse versículo aqui para nós é que as nossas relações agora, a partir da perspectiva de uma vida cheia do Espírito Santo, que nós buscamos através da nossa relação com Deus, de maneira prática, devem influenciar o nosso contexto das nossas relações familiares e sociais. Como nós vamos fazer isso? Através da nossa sujeição a Cristo. Nos sujeitando a Cristo, nós nos sujeitamos aos outros, no temor de Cristo. Por isso, a aparente boa notícia para as mulheres, que às vezes, assim, né, algumas, né, aqui eu sei que todas as irmãs não vão ter esse problema, mas no versículo 22, quando fala logo em seguida, mulheres, sede submissas ao vosso marido, a boa notícia para algumas que não entendem esse princípio é que nesse texto, versículo 22, no texto original, a palavra submissas não existe. Não existe lá em Efésios 5:22, submissas. Essa palavra não está lá. Porque o versículo 22 é uma continuação direta do versículo 21. Que Paulo está dizendo o seguinte: mulheres, se sujeitem a Cristo, se sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, façam isso através do seu marido. Quando a mulher, ela se sujeita a Cristo, ela é submissa ao seu marido. Quando ela está sendo submissa ao seu marido, ela se sujeita a Cristo. Então, o princípio da sujeição vai nos ensinar, da subordinação vai nos ensinar que todas as coisas estão sob a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Isso norteia o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Logo, o princípio de Deuteronômio 6 e de Lucas, que nós citamos aqui, vai ser restabelecido. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Como isso se aplica, então? Pode passar para nós, por favor. Aqui eu só tentei resumir, porque eu já previa que o tempo não nos iria permitir falar detalhadamente de cada uma delas. Mas, agora, continue sua Bíblia comigo lá em Efésios 5, 21, nós vamos só destacar aqui algumas coisas. Quando, versículo 22, ele vai tratar acerca do lar cristão, marido e mulher. E depois, no capítulo 6, de 1 a 4, ele vai tratar do lar cristão, pais e filhos. Eu vou parar ali, não vou falar sobre a questão dos servos e senhores. Mas nós vamos ver alguns princípios que são retirados desses dois blocos, que está ligado ao princípio da sujeição no versículo 21. É isso que Paulo está ensinando. Uma vida cheia do Espírito Santo, a partir de uma cosmovisão cristã, se estabelece da maneira como nós nos sujeitamos a Cristo, nos tratos uns com os outros e nas nossas relações sociais. Então, como a mulher então anda nessa cosmovisão, a mulher casada, né, vamos pensar assim, as esposas sendo submissas ao marido como ao Senhor. Lembre-se, estamos falando do contexto familiar, tá bom? Mulheres submissas ao marido como ao Senhor. Há duas coisas que devem destacar dessa passagem. Primeiro, a mulher não deve ser submissa ao homem. Não há uma ordenança aqui para uma submissão à masculinidade. Não há um ideal de machismo nesse texto. Porque nem machismo nem feminismo é um ideal bíblico. Então a mulher não deve ser submissa a todo homem. A mulher é submissa ao seu marido. Há um texto lá em Levítico falando acerca dos votos, muito importante, depois você pode ler, não me lembro agora o capítulo exatamente, onde Deus vai nortear com Moisés o seguinte: a mulher que fizer algum voto dentro da sua casa, um voto dela com Deus, e o seu pai não concordar, diante de Deus o voto está anulado. Mesmo se ela cumprir, ela fez o voto com Deus, mas se o pai souber que ela fez aquele voto, ele não concordar e falar, não, você não vai fazer isso, mesmo que ela faça diante de Deus, aquilo não tem valor nenhum mais, está anulado. Porque a autoridade estabelecida sobre ela naquele lar é o seu pai. Aí ele diz, porém, se ela se casar,
e fizer algum voto, e o seu marido não concordar, diante de Deus, está anulado. Você pode concordar, você pode não concordar, isso pode soar antiquado, quanto você quiser, mas é o padrão estabelecido por Deus. Deus não vai aceitar, Deus não vai reconhecer, porque dentro do lar há um estabelecimento de autoridade que Deus colocou sobre a figura do homem. Então, primeiro, ela é submissa ao seu marido. Agora, ela é submissa ao seu marido como ao Senhor. Esse como ao Senhor não quer dizer que, assim como ela é submissa a Cristo, ela também deve ser submissa ao seu marido. Não, é diferente. A nossa submissão a Cristo é única e exclusiva. Você não submete a nada nesse universo igual você submeteria a Cristo. Nem mesmo ao marido, à mulher. A maneira como ele está dizendo aqui, como ao Senhor, é dizendo da seguinte forma: você submete ao seu marido, porque assim você estará submetendo ao Senhor. É de maneira que você se submete ao seu marido, dessa forma você está sendo submissa, está sendo sujeita a Cristo. Então, às vezes, muitas vezes, seu marido não vai merecer a sua submissão. Ele não vai merecer o seu respeito, porque é isso que Paulo vai resumir a prática da mulher ali. Mas é isso que você deve fazer, respeitá-lo. Evidentemente, nós não temos tempo aqui para ampliar esse conceito, quando há situações onde a prática e o comportamento do marido levam a uma possibilidade de falha no caráter moral da mulher, ou obrigar a mulher a fazer alguma coisa que desagrada diretamente a Deus. Nós não estamos falando disso. Esse princípio de autoridade, ele começa em Deus. Toda autoridade humana é estabelecida por Deus. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo sendo sujeitos à autoridade do rei, eles não se curvaram diante daquela estátua, porque isso feria diretamente o seu princípio de submissão à autoridade maior, que era Deus. Então, assim também no casamento. Mas dentro dos parâmetros normais, não é uma questão meritória. Não há partícula condicional nesse texto. Sede submisso ao seu marido. Se o seu marido for igual, vai falar aqui na frente agora. Se o seu marido for assim, aí beleza, você é submissa a ele. O marido se ama a sua mulher, mas se ela for, nota 10. Não tem partícula condicional. Faça isso. Não por ela, não por ele, mas por Cristo. Aí as coisas começam a ficar mais difíceis na cosmovisão cristã, né? Eu tenho que te lembrar do contexto. Você precisa crer na verdade divina. Isso é verdade. Se você crer na verdade divina, você verá os frutos na sua família. Maridos, amando as esposas como Cristo ama a igreja. Então, a maneira com que o marido se submete a Cristo não é dominando sobre a esposa como déspota. Não é falando para os quatro ventos: aqui em casa quem manda sou eu. Aqui minha esposa não compra um avental se não me pedir licença antes. Não é esse tipo de despotismo e autoritarismo machista que está imbuído no caráter de homem como autoridade. Mas a autoridade é aquela que serve, é aquela que ama, é aquela que nutre, assim como Cristo faz com a igreja. E como Cristo amou a igreja, Paulo vai dizer: se entregando por ela, dando a sua vida por ela, se sacrificando por ela. Pedro vai espelhar esses mandamentos aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, não dá tempo de nós falarmos aqui, dedicando 6 versículos do capítulo 3 acerca do papel da mulher e um acerca do papel do homem. E ele fala que o papel do homem é cuidar da sua mulher, considerando ela como parte mais frágil. No contexto da época de Pedro e de Paulo, mulher era objeto, mulher era propriedade do homem. Mulher era dele, ele faz dela o que ele quiser. É revolucionário Pedro dizer isso. É revolucionário a Bíblia falar isso. É um tapa na cara de quem diz que a Bíblia é machista. Ver Deus dizer que a mulher deve ser tratada como parte mais frágil, por isso o homem deve cuidar dela. Cuidar dela. Ser frágil não quer dizer apenas fragilidade física, ainda que envolva fragilidade física, né? Mas tem a ver com aquilo que ela foi projetada para ser. Então, cara, com seus amigos lá, a gente resolve tudo com um soquinho no ombro, né? O cara deu uma entrada da gente na pelada lá, depois dá um tapinha no ombro dele, beleza, tá, resolveu. Mulher não, mulher tem DR. Tem que sentar e conversar e ouvir, aí ela vai chorar e você abraça. Algumas, tá? Beleza. Mas não, pastor, não tem paciência com isso não. Não casasse. Casou, filhão. Ama ela.
sacrifique por ela, dê sua vida por ela. E Paulo fala assim, como Cristo purificou a sua igreja pelo lavar regenerador da sua palavra. Dica para os homens, mulher tampa os ouvidos, só os homens. Invista no seu culto familiar. Quando você lê a Bíblia com a sua esposa e para a sua esposa, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo uma esposa melhor para você, cara. Você está preparando uma esposa melhor para a sua vida, porque é assim que Cristo purifica a sua igreja, e é assim que Ele nos chama a fazer dentro de casa. A mulher pode ler a Bíblia? É claro que pode. A mulher pode conduzir um culto familiar? É claro que pode. Mas, cara, quando você faz isso, você está investido na sua mulher. Eu escuto um monte de homem reclamando das esposas quando vem no aconselhamento. Eu pergunto, está ali na Bíblia com ela? Como é que anda o culto familiar? Então a culpa é sua. Comece a investir nisso, você vai ver os resultados. Se entregando por ela, sacrificando por ela. Filhos, capítulo 6, verso 1 a 4, Paulo também vai falar acerca dos relacionamentos familiares, citando os mandamentos, o único, na verdade, com promessa. Ele diz, filhos devem ser obedientes, filhos são obedientes e que honram os pais no Senhor. Perceba, a mulher submissa no Senhor. O marido ama como Cristo, o Senhor ama a igreja. Os filhos obedecem e honram no Senhor. É o guarda-chuva, é a sujeição maior, Cristo, que vai influenciar na minha família. Então, filho, eu vou obedecer, e mais que obedecer, eu vou honrar, porque o filho pode obedecer sem honrar. O filho pode obedecer sem o coração dele ser transformado. Quem é da época aí da década de 80 deve lembrar que os uniformes das escolas dos meninos eram uma bermudinha azul. Eu não sei o nome de pano de roupa, mas parece que é tequetel, que é trem macio, né? Trem lá assim. Não sei. Paninho azul, uma camisa branca com o símbolo da escola aqui. E as meninas tinham uma camisa social, uma blusa social, né? Botãozinho, com uma saia sanfonada, né? Com um suspensóriozinho, o botão até aqui em cima, assim, ó, uma meia até no joelho e um laço no cabelo. E a menina saía de casa, a mãe ficava na porta e falava assim, essa menina é uma bênção. Olha que lindeza. Mas quando a menina virava a esquina, ela desamarrava o cabelo, ela desabotoava o botão, ela descia as meias e tirava o suspensório, mudava tudo para a camisa para fora, ficava assim mais à vontade. Ficava na escola lá e fazia as artes dela. Aí quando ela voltava para casa, uma esquina antes de virar para casa, ela subia a meia, suspensório de novo, laço no cabelo. E a mãe falava, essa menina é uma benção. Ela obedecia aos olhos, mas o coração distante. Filho, você não tem que obedecer só porque seu pai mandou. Filho não obedece só para ganhar alguma coisa. Filho obedece para honrar o pai. A autoridade é digna de honra. O mandamento, o quinto mandamento acerca de honrar pai e mãe é um mandamento acerca das autoridades, não só acerca de pai e mãe. Os líderes de Israel eram chamados de pais. Então é um mandamento que nos ensina que debaixo do guarda-chuva do senhorio de Cristo, nós devemos honrar aqueles que nos presidem, aqueles que exercem liderança sobre nós, porque Deus não permite que nenhuma autoridade seja colocada diante de nós que não seja por Ele estabelecida. Saul era um homem corrupto, Saul foi um rei confuso, complicado, mas no dia que ele foi eleito, Samuel chama de homens de Belial alguns que ficaram contra ele, porque ele era a autoridade escolhida por Deus. É um princípio de honrar mais do que simplesmente obedecer. Aqui também para os filhos que já são casados, filhos que já são mais velhos, que têm assim uma facilidade enorme, não tem nada contra isso. Você quer ter uma televisão de 50 polegadas na sua casa, uma bênção, me convide para assistir os Vingadores lá. Mas nós temos coragem de parcelar uma televisão desse valor, enquanto os nossos pais na sua casa continuam com um fogãozinho de 4 bocas que uma não funciona. Honre seu pai, honre sua mãe, invista na vida deles. Salmo 127 diz que aqueles que têm muitos filhos, enche dele a sua aljava, não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Você sabe quais são os inimigos do seu pai hoje? É a previdência social, é a indústria farmacêutica, são os inimigos do seu pai hoje. São os planos de saúde exorbitantes. Honre seu pai, honre sua mãe. Mas meu pai foi um péssimo pai, minha mãe me tratava muito mal. Princípio de autoridade. Finalmente, pais, criando os filhos na disciplina do Senhor. Versículo 4. E vós, pais, não
provoquei os vossos filhos à ira. Não vou falar disso aqui, não tomaria muito tempo. Provocar filhos à ira tem a ver com o comportamento dos pais, negligência, falta de disciplina, disciplina exagerada, preferencialismo entre filho e filho e muitas outras coisas que podem provocar o seu filho à ira. Mas ele vai terminar dizendo: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Educar os filhos na fé. Eu fico preocupado demais. Pode passar para nós, por favor, as aplicações já? Eu fico preocupado demais. Eu comentei isso com Mateus, conversando com o Roger essa semana também. Eu falei com ele. Falei, cara, eu comecei a ler um livro, acho que o Mateus também leu, está lendo, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Eu parei de ler. Tem que parar para eu digerir agora, porque estava começando a me fazer mal. A enormidade da responsabilidade que nós temos para criar filhos. É mais do que simplesmente dar incentivo, castigo. Criar filhos apenas com incentivo e castigo é criar filhos apenas para obedecer e não para honrar. Se você não se comportar, eu vou te dar uma chinelada. Tem que dar mesmo, tá bom? Eu falo isso com a Júlia, também dou chinelada nela. Mas não é esse o princípio que vai fazer ela simplesmente aprender, ela precisa ser instruída. Se você, na festinha da tia lá agora, cumprimentar todo mundo, eu te dou um chocolate, tá bom? Maravilha. Ela vai me obedecer, mas ela não está me honrando. Ela não está obedecendo porque ela me ama. Ela está obedecendo porque ela ama chocolate. Ela ama recompensa. Ela vai crescer aprendendo a fazer assim. Se a igreja não me der nada que me recompensa, eu estou fora. Se alguém me disciplinar, eu estou fora. É um padrão criado dentro de casa. É difícil demais, eu estou achando difícil demais esse conceito, mas eu sei que ele é verdadeiro. Pastorear o coração dos meus filhos não é fácil, mas a ordenança de Deus para nós: criar os filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Isso quer dizer que pai e mãe, é mais importante você investir na educação espiritual dos seus filhos que na formação acadêmica deles. Forme eles academicamente mesmo, mande eles para a faculdade, mas antes forme eles na faculdade da palavra de Deus. Um monte de jovens assim, procurando pastor, precisando de uma palestra para saber como é que a gente se comporta na faculdade. É importante mesmo, tem que tratar sobre isso, mas isso podia ser tratado dentro de casa. Você não vai conseguir proteger o seu filho de uma bolha dos pecados desse mundo, não. Ele vai lidar com gente que não crê em Deus. Na faculdade ele vai lidar com homossexual, tudo sem imaginar. Gente que gosta de droga, gente que gosta de um monte de coisa que tem nada a ver com você. Você não tem como proteger ele, mas tem como você colocar a verdade no coração dele. Ele vai saber a verdade, ele vai saber a mentira. Eu estou te falando que eu estou com medo desse negócio. Isso dá trabalho demais, mas é o que Deus mandou para nós. Então, como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Eu quero finalizar com essas aplicações, tá bom? Me falaram que era até 11 horas, estou indo no horário aqui. Aos que querem se casar, jovens, solteiros, ou não tão jovens mais assim, ainda solteiros, mas que querem se casar, procure um cônjuge crente, tá bom? Eu sei que você conhece um monte de gente que não casou assim e deu certo, beleza. Não é regra, é exceção. Se você quer viver uma cosmovisão cristã para a sua família, comece do lado de alguém que tem a mesma cosmovisão, é lógico. Você vai poupar mais sofrimento do que você já vai ter, hein? Porque tem. Eu não vou ficar falando demais, porque é muito óbvio e eu sei que isso é claro para você. As velhas desculpas não colam, tá bom? Na minha igreja não tem mulher. Ok, a igreja de Cristo é espalhada pelo mundo inteiro. Os homens lá fora estão melhor que os homens aqui de dentro. Quais? Quero saber. Balela, tá bom? Quer se casar? Pensa em ter família? Procure alguém. Não só, eu estou colocando crente ali, tá? Não de maneira genérica, de maneira específica. Crente. Crente que anda na cosmovisão cristã, debaixo do guarda-chuva lá. Aos casados, o evangelho é a salvação do seu casamento. Terapeutas, psicólogos, conselheiros matrimoniais, livros são excelentes em algumas situações, mas nada disso salva o seu casamento. O que salva o seu casamento é o evangelho. Lá em 1 Pedro capítulo 3, que nós citamos, verso 1 a 3, mostra como o evangelho salva os nossos casamentos. Como espelhar nossa vida em Cristo
da suficiência dele, nos mostra como nós devemos ser. Porque Cristo, mesmo sendo autoridade, ele foi submisso ao Pai em todas as coisas. E mesmo tendo poder para poder esmagar os seus inimigos, que eram muito mais fracos que ele os considerou como parte mais frágil, teve misericórdia deles. Ele se perdoou. Então ele para nós é o paradigma disso. Só o Evangelho pode salvar o seu casamento. Só o Evangelho pode restaurar o seu casamento aos padrões estabelecidos por Deus. E o Evangelho é sujeição integral, completa a Cristo, a Ele. É entender que Ele já fez por você o que você não pode fazer, já pagou o preço que você não pode pagar e te capacita, na mediação do Espírito Santo, sob a sua palavra, a alcançar a perfeição da santidade, que é o que Deus estabelece por nós, ser perfeito, como é perfeito é o vosso Pai. Aos filhos, observe as necessidades dos seus pais para honrá-los através delas. Veja o que seu pai está necessitando. Não queira só obedecer, mas queira honrar. Queira honrar o seu pai. Aos filhos mais jovens, não sei se tem aqui ainda filho mais jovem que mora com os pais. Nossa, lavar uma vasilha honra muito seus pais. Arrumar a cama honra muito seus pais. Faz com que eles se sintam amados por você. Sinal que você se preocupa com eles. Cumprir as suas tarefas, não só na presença deles, mas longe deles. Ser submisso aos professores, diretores na escola, chefes no trabalho, autoridades conhecidas sobre você. É como você aplica uma cosmovisão cristã na sua vida. Pais, pastoreie o coração de seu filho. Essa é a sua maior missão, evangelizá-lo. John MacArthur, nesse livro Paternidade Cristã Bem-Sucedida, ele fala que a missão do pai é evangelizar o filho. Converter é a missão do Espírito Santo, tá bom? Então, quem vai converter seu filho é o Espírito Santo, mas sua missão é evangelizar. Agora, se você não consegue evangelizar o seu filho, John MacArthur diz, eu tenho duas suspeitas. Ou você não entendeu o evangelho, ou você então não consegue evangelizar ninguém. Porque você não consegue evangelizar o seu filho que está sob a sua autoridade, que mora na sua casa, que você conhece, sangue do seu sangue. Quem que você vai conseguir evangelizar? Então, a igreja é uma bênção, mas você não manda seu filho para a igreja para ser evangelizado. Deuteronômio 6. Ao deitar, ao se levantar, na mesa, onde você estiver, inculcar na cabeça dele a palavra de Deus. E para todos, decida quem você irá servir. Não há como viver uma vida departamentalizada. Josué disse, escolham hoje em quem vocês vão servir. Se os deuses que serviram vossos pais da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, ou ao Senhor. Eu e minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos andar debaixo desse guarda-chuva, dentro dessa cosmovisão cristã. Não dá para ter uma vida departamentalizada. É o que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5. Sujeitando-vos no temor de Cristo. Todas as coisas estão debaixo dessa autoridade. Nancy Pierce, pode passar, eu vou terminar com essa frase dela. Ela diz o seguinte, acerca da departamentalização. A aura da adoração se dissipa depois de domingo. E ao longo da semana, assimilamos de modo inconsciente atitudes seculares. Habitamos dois mundos diferentes, navegando numa divisão nítida entre nossa vida religiosa e nossa vida comum. Domingo acabou, segunda-feira começou. Parece que tudo é diferente. Parece que agora a gente vai tocar a nossa vida de outro jeito. Isso é departamentalizar. Na igreja é uma coisa, em casa é outra, no trabalho outra pior ainda. Isso não é cosmovisão cristã. Isso não é vida cristã. E o nosso desejo é que o Evangelho de Cristo, sujeitando a nossa vida toda a essa verdade de que Deus nos ama e que Ele é confiável e já fez por nós aquilo que nós não podemos fazer, salve o seu coração e restaure a sua família aos propósitos originais de Deus para ela. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu agradeço os irmãos a paciência pelo tempo e o privilégio de poder falar desse assunto tão importante. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela nos revela o plano do Senhor para nós. Nós não estamos perdidos nessa vida, sem norte, sem rumo.
há uma direção do Senhor para nós. Mas, ó Deus, nós também confessamos nosso pecado, ó Deus. É o nosso pecado, é o meu pecado, é a minha culpa, Senhor. É aquilo que eu faço, que destrói a minha família e contribui para a destruição de outras famílias. Nos perdoe, ó Deus, quando tantas vezes somos individualistas, quando tantas vezes nós somos opositores, quando tantas vezes tentamos justificar nossas atitudes com a nossa justiça própria, quando tantas vezes, ó Deus, negligenciamos nosso papel de marido, de esposa, de pais, de filhos, ó Deus, tementes ao Senhor. Nos perdoe, Deus, porque a inclinação da nossa carne pende para aquilo que não agrada o Senhor. Mas te louvamos, ó Deus, pela revelação da tua palavra, que nós estávamos mortos nesses delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida através de Cristo Jesus. Pela sua graça e não pelas nossas obras, nós somos salvos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa fazer em nós novas todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. E assim, Deus, criados para as boas obras em Cristo Jesus, nós possamos restaurar os propósitos originais do Senhor para a nossa família, como um núcleo espiritual do Senhor na nossa terra, fazendo, ó Deus, que resplandeça a tua luz sobre o nosso lar. Abençoe os maridos, as esposas, os filhos, aqueles que ainda vão se casar, aqueles, ó Deus, que tiveram experiências frustradas na família. Restaure o seu coração através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, e é o que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês e que essa palavra possa mudar, alterar a nossa cosmovisão, essa cosmovisão bíblica na nossa família. Pastor Gilmar?